Vamos falar quanto o Santos vai receber agora pelas vendas de Jean Lucas ao Bahia e Marcos Leonardo ao Benfica e quanto o Santos pode receber no futuro caso Jean Lucas cumpra algumas metas estipuladas em contrato, que o Santos pode ganhar mais dinheiro, e caso o Marcos Leonardo seja vendido pelo Benfica. Já peço para você se inscrever no canal, todos os dias conteúdos sobre Santos Futebol Clube. Então já se inscreve, deixa o seu like, conto com a sua companhia hoje e sempre, tá certo? Bom, vamos começar com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, explicando sobre essa negociação envolvendo Santos, Marcos Leonardo e Benfica. E na volta a gente explica um pouquinho como funciona esse mecanismo de mais-valia e também sobre a negociação de Jean Lucas com o Bahia. Confere aí. E nessa entrevista eu fui muito claro no sentido de esclarecer que o contrato existente engessava o Santos com 18 milhões de euros. Esses 18 milhões de euros, ao decifrar este contrato, porque o contrato ele tinha uma série de detalhes nas quais envolviam até se chegar a 18 milhões de euros. Então, se o Santos alcançasse os 18 milhões de euros, o Santos teria direito a, no mínimo, 15 milhões. Isso está em contrato. O Santos alcançou os 18 milhões de euros, então o Santos exerceu o direito de ter 15 milhões de euros. Para vocês terem uma ideia, as negociações que o departamento de futebol estava tendo no momento eram negociações envolvendo acima, e eu disse isso publicamente em algumas oportunidades, nós estávamos negociando acima desse valor de 18 milhões de euros. Porém, esta carta e este contrato, ele praticamente induz ao Santos obedecer esses limites e dá oportunidades à outra parte, no caso tanto do representante quanto do atleta, de obterem as suas negociações que sejam vantajosas a eles. Então, o Santos vai até um certo limite, na qual 18 está ali garantido. 15 é onde o Santos alcançou. Isso é claro. Desses 18, o Santos teria direito a 70% dos direitos e o jogador 30% dos direitos. Como o Santos alcançou o teto máximo de 18, o Santos tem, portanto, 15 milhões. Se fosse menos do que isso, o gatilho daria gradativamente algo que 12 milhões, o Santos teria direito a 70 e 30, 13 e assim sucessivamente, que é o início das negociações. Nós começamos com 10 milhões de euros, a verdade é essa. Então foi indo, até nós esgotarmos e chegarmos à conclusão que, no mínimo, deveria estar com os nossos 18 milhões respeitados. O Benfica concretizou a negociação envolvendo 18. Já reafirmo aqui, se nós tivéssemos condições de uma negociação que foi boa, o jogador queria disputar o estar no mercado europeu, e não tenha dúvida que a vitrine do Benfica e a relação que o Santos mantém com o mercado português, especialmente com o Benfica, elas são muito grandes. Nós ainda temos o 10% de valia, né? E estamos hoje garantidos no contrato. Existe também, na negociação, nós conseguimos retirar os 10% de direito do representante do agente, que isso também é um ganho ao Santos Futebol Clube, que deveria arcar com essa responsabilidade. Então, no nosso entendimento, é um entendimento onde nós fomos ao extremo para negociar o jogador e o seu staff já estava conduzido para o desfecho favorável ao Benfica. Ao Benfica, quando ele anunciou essa negociação, ele anuncia lá os direitos de 100%, porque para ele não tem direcionamento para quem vai, para quem vem, o 100% é para o Santos Futebol Clube. Então, é uma negociação que foi clara, transparente. No momento da pergunta na qual eu já estava saindo, me foi questionado, e talvez eu tenha me interpretado diferente naquela oportunidade, que foi o questionamento dos 100% dos 18%, dos 18 milhões, se o Santos teria 100% ou 70%, e eu entendi qual era o percentual do Santos. Eu repeti que o percentual do Santos era 70%, mas o que cabe ao Santos é exatamente isso. 100% da negociação, 18 milhões, 70 e 30, na qual, se o Santos alcançasse 18, o valor mínimo referente eram os 15 milhões que foram exatamente exercidos pelo clube português. A forma de parcela
é uma parcela hoje, com o volume de negociação, ela é parcelada, se eu não me engano, em 3 vezes. Né? Fair play financeiro. Hoje existe no mercado, todos os clubes estão vivendo, os clubes europeus e o mercado de um modo geral, existe o fair play financeiro, o Benfica passa pelo fair play financeiro. Nós, ao concluirmos essa negociação, nós concluímos e aceitamos esse parcelamento exatamente da forma como foi condicionado pelo clube português. Explicando como funciona o mecanismo de mais-valia. Vou dar um exemplo aqui. Marcos Leonardo foi vendido ao Benfica por 18 milhões de euros. Esse é o valor total. Caso o Benfica amanhã venda o Marcos Leonardo por 20 milhões de euros, vamos dar um valor baixo aqui, qual que é o lucro? 2 milhões de euros. O Santos, então, tem direito a 10% de 2 milhões de euros. Ou seja, qual que é a torcida aqui pelo Marcos Leonardo no Benfica? Que ele arrebente, jogue muita bola lá no Benfica para que seja vendido por um valor extraordinário e o Santos consiga 10% desse lucro da venda do Benfica para alguma outra equipe, tá certo? Então, essa é a matemática, por isso, Marcos Leonardo, pelo amor de Deus, vá bem no Benfica para que o Santos, no futuro, receba uma boa quantia. A gente sabe que o Benfica tem o histórico de vender muito bem seus atletas, então, né, quem sabe o Santos pode até receber um valor interessante aí pela venda do jogador futuramente. Além do 10% de mais-valia, o Santos também tem um mecanismo da FIFA, né? Então, mais uma porcentagem aí que pode chegar a quase 15%, tá certo? Bom, vamos agora falar sobre Jean Lucas. Ainda não foi apresentado oficialmente pelo Bahia, mas o presidente Marcelo Teixeira já confirmou, estava também naquele slide de apresentação, né, de jogadores que foram negociados e tal, do Santos. Então, Jean Lucas é jogador do Bahia, do Grupo City. E aí, a matéria do GE detalha as metas que o Jean Lucas precisa cumprir durante o contrato com o Bahia, contrato de 5 temporadas, para que o Santos ganhe um valor a mais. Então, vamos à matéria do GE, que fala o seguinte: ao detalhar a crise financeira do Santos, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, se antecipou ao Bahia e confirmou a venda de Jean Lucas ao tricolor. O gestor alvinegro também deu números oficiais ao negócio, que pode custar 32 milhões aos cofres do Grupo City, caso todas as metas sejam alcançadas. O Bahia vai pagar 24 milhões para tirar do Peixe o meio-campista de 25 anos, que vai assinar o vínculo de 5 temporadas com o Esquadrão de Aço até o fim de 2028. É bom a gente falar que desses 24 milhões, um valor o Santos vai repassar ao Mônaco, porque o Santos comprou o Jean Lucas ao Mônaco, já pagou metade do atleta, falta ainda a outra metade, então esses 24 milhões não é 100% para o Santos, tá certo? Esse valor vai ser repassado também para o clube francês. Continuando. Dentro deste período, 5 anos, se Jean Lucas cumprir 3 metas, a transferência vai render mais 8 milhões ao Santos. Então vamos aqui às metas. 500 mil euros após disputar 25 partidas oficiais pelo Bahia, atuando pelo menos por 60 minutos. Acho essa meta bem razoável. Acredito que o Jean Lucas, apesar de ter saído em baixa do Santos, é um jogador que chega para disputar a titularidade na equipe do Bahia. Não dá pra gente cravar que vai ser titular, né? Porque a gente precisa saber como que o Jean Lucas estará nesta temporada, os concorrentes dele, enfim. Mas eu acho uma meta bem razoável, né? Disputar 25 partidas e pelo menos 60 minutos. Acho ok. 500 mil euros caso o atleta dispute 60% dos jogos do Bahia em uma temporada que o clube se classifique para a Sul-Americana. Também acho bem razoável, e tanto essa meta como a próxima que a gente vai falar, que fala sobre Libertadores, eu acho que é bom a gente contextualizar que o Bahia, por ter virado SAF, né, do Grupo City, vem montando uma equipe interessante. Então eu não acho loucura imaginar que o Bahia tenha uma certa facilidade para ir para a Sul-Americana, principalmente Sul-Americana, e também para a Libertadores nos próximos anos. Não sei se esse ano o Bahia vai se classificar para a Libertadores, mas pode ser no outro, enfim. Então,
acho bem razoável essa questão da Sul-Americana. E a outra meta, 500 mil euros caso o jogador dispute 60% dos jogos do Bahia em uma temporada que o clube se classifique para a Libertadores, tá certo? Aí também não depende só do Jean Lucas, né? Também depende de como vai ser formado a equipe para que tenha condições de ir para uma Libertadores, que a gente sabe que aí é bem mais disputado, né? Bem mais complexo, mas como eu disse, não duvidaria. O Grupo City está injetando aí dinheiro no Bahia e não vou me surpreender se daqui nos próximos anos isso seja possível. Agora, o que a matéria não fala é se o Jean Lucas for vendido, sei lá, ano que vem, 2025. O que acontece? Se o Santos vai receber esse valor, não vai receber esse valor, vai ficar com uma porcentagem em venda futuro, isso a matéria não explica, né? No slide do Santos, até estou olhando aqui, o que está no slide, vou ler exatamente o que está no slide, tá? 100% Bahia, Santos possuía 25%. Mais-valia a cada meta atingida, a mais-valia reduz até o Santos não ter mais direito da mais-valia caso atinja as 3 metas. É isso que está escrito, exatamente desse jeito é o que está escrito. Então será que se o Jean Lucas for vendido e não cumprir essas metas, o Santos também vai receber uma porcentagem de mais-valia? Isso não foi explicado na matéria do GE e também ficou meio confuso nesse slide que o Santos divulgou, tá? Mas vamos partir do princípio aqui que Jean Lucas fique 5 anos do Bahia e conquiste aí chegue a essas metas, o Santos pode ganhar até mais 8 milhões de reais, tá certo? E fala aqui nos comentários se você achou que foi uma boa negociação do Santos com o Marcos Leonardo para que ele vá para o Benfica, Jean Lucas, Santos, Grupo City, Bahia. Me fala aqui nos comentários.